Olá, amados irmãos, a paz do Senhor aos amados irmãos. Amém? Bom, irmãos, o assunto é a respeito do pastor Paulo Júnior. Eu acabei de ver um vídeo, né, de um líder calvinista, e esse líder todo mundo conhece, é famoso. Ele tentando acobertar, né, o pecado do pastor Paulo Júnior. Então, estou inventando coisa, né? Ele inventou algo para poder acobertar o pecado do pastor Paulo Júnior. E eu fiquei aterrorizado, irmão, vendo esse líder calvinista querendo acobertar o pecado do pastor Paulo Júnior. Você veja que os calvinistas, eles não têm nenhum sentimento e piedade com as vítimas, não. Não tem nenhuma piedade. Né? Então, eu acho que o pastor Paulo Júnior está envolvido nisso aí, né? Junto com esse pastor calvinista. Né? Como todo mundo, né, falando do pecado do pastor Paulo Júnior, agora os líderes pastores calvinistas, eles querem acobertar, né, o pastor Paulo Júnior. Né? E eu vou mostrar para vocês o vídeo, daqui a pouco, não perca, eu vou mostrar o vídeo para você. Por exemplo, Davi, ele cometeu o pecado e queria esconder. Ele queria esconder esse pecado das pessoas. Mas Deus mandou Samuel para poder repreender e mostrar o pecado de Davi, né? Que foi o adultério. Então esses homens ele querem acobertar a todo tempo, né? Muitas pessoas do YouTube, né? Esses pessoas aí, né? Dos canais, do sistema, eles querem acobertar o pecado do pastor Paulo Júnior. Não é que Paulo Júnior ele prega como João Batista, ele é de Deus. Então, muitas pessoas querendo acobertar o pecado do pastor Paulo Júnior, tá certo? Então, os líderes, né, pastores calvinistas, eles estão criando coisas para inocentar ao culpado, né? Então, não perca esse vídeo, irmão, que é triste o que eu estou vendo. O que eu estou vendo? Enquanto as vítimas, né, esses pastores calvinistas, que não tem nenhuma piedade. Irmãos, a Bíblia diz que a seita mais severa que tinha lá era dos fariseus, porque eram homens que oprimiam as viúvas e os pobres. Eram homens que oprimiam, eram homens ignorantes, arrogantes. E bem assim são a igreja calvinista, essa seita, como você pode ver, né? Por que é uma seita? Porque são homens que querem oprimir as ovelhas por causa de dinheiro, por causa de ganância. Oprime, humilha as ovelhas. Então, o pecado do pastor Paulo Júnior, ele já confessou aí, né? E agora quer acobertar. Irmão, pelo amor de Deus, né? Então, vamos ser o Samuel, o profeta Samuel, que mostrou o pecado de Davi, que Davi queria esconder. Então, ninguém vai esconder o pecado terrível do pastor Paulo Júnior, não. Né? O que ele fazia ali, fez com as ovelhas, é um pecado terrível diante de Deus, né? Então, quando a Bíblia fala que não queira ser mestre, não queira ser mestre, porque o castigo é em dobro, o castigo é em dobro. Principalmente os pastores que pregam outros evangelhos, né? E ensina as ovelhas outros evangelhos. O castigo é severo. Quanto mais esses pastores que oprimem e humilham as ovelhas, o castigo é severo. Tá certo? Então, o pecado que estava escondido do pastor Paulo Júnior veio à tona, né? E contada por ele mesmo, né? E agora está havendo aí uma artimanha de querer esconder o pecado do pastor Paulo Júnior. Essa organização da seita calvinista. Irmão, é triste o vídeo que eu vou mostrar para você. Um bando de mentiroso que não se preocupa com os pobres,
com aquelas ovelhas que estavam sendo humilhadas. Pelo amor de Deus, irmão, deixa eu parar por aqui, tá? Não perca daqui a pouco. Entende, irmão? Então, tem pessoas, né? Tem pessoas que quando você publica o vídeo, né? Para as pessoas ver o pecado do pastor Paulo Júnior. Aí essas pessoas chegam para você, vai orar, vamos orar por ele, né? Vamos orar por ele, vai orar, né? Porque são pessoas que estão preocupadas mais em ganhar dinheiro aqui na plataforma, né? Pessoas querendo passar a mão na cabeça de um perverso que maltratava as ovelhas, né? Então vamos ser imitador do profeta Samuel, que revelou o pecado de Davi à vista de todos ali, ok? Agora muitos querem acobertar o pastor Paulo Júnior como inocente, né? Como inocente, né? Como essas pessoas ficam, vai orar, vamos orar por ele. Essas pessoas não estão preocupadas, irmão, com as vítimas, não. Estão tudo preocupados com ganância, com glória, né? Com fama. Não estão preocupados, né? Não falam nada. Vamos orar por ele. Não falam nada, né? Porque são pessoas realmente que seguiam o pastor Paulo Júnior. Pessoas que aprendiam com a pregação de demônio do pastor Paulo Júnior, certo? Como é que essas pessoas dizem que o pastor Paulo Júnior ele prega o verdadeiro evangelho, a verdade? Essas pessoas, irmão, estão cegas. Como é que o pastor Paulo Júnior pode dizer que não é para interpretar o Apocalipse da forma literal? Quer dizer o quê? Que o Apocalipse ali é apenas uma história, que nada aconteceu ali? Irmão, pelo amor de Deus, essas pessoas estão cegas. Essas mulheres que você vê aí, ele é João Batista, ele está pregando como João Batista, ele está correto, ele está certo. Então essas mulheres aí são da mesma laia, desse sistema religioso dos anticristos, ok? São mulheres cegas, fácil de ser enganada por esses homens. Ainda quer apoiar, defender um calvinista da seita dos fariseus. Essas mulheres aí querem defender. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, tem que se alertar, meus amados irmãos, sobre o Judas, né? Os Judas, eles vão defender sempre os errados. Os ignorantes, os perversos, sempre vão defender mais ele do que defender mais a vítima, né? Do que falar mais da vítima, mas não. Quer defender um lobo desse que maltratou nossos irmãos durante anos. Maltratou, envergonhou nossos irmãos ombreiros na frente de todo mundo ali dentro da igreja, humilhando pesado, né, o pastor Paulo Júnior. E essas pessoas querem passar a mão. São Judas essas pessoas, né? Jesus falou que no fim dos tempos um vai trair um ao outro. Então essas mulheres que querem defender ao lobo, elas são Judas. São mulheres que não têm nenhum juízo de Deus. Tá certo? Não tem nenhum juízo de Deus. Porque o alvo dela é defender o líder. Né? Botar o líder nas estrelas. Botar o líder lá em cima. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Então se acorde para esses canais aí que quer defender o lobo. Né? Então não esqueça. Vamos ser imitador do profeta Samuel. Revelar o pecado que estava escondido. Ninguém vai acobertar pecado de ninguém, não. Porque nós vamos mostrar o pecado dessa pessoa. Tá certo? E agora, irmão, o que eu vejo é que o pastor Paulo Júnior talvez entrou em contato com esses pastores calvinistas para eles virem aqui mentir para as pessoas. Que o pastor Paulo Júnior estava doente, é que o médico falou que, irmão, pelo amor de Deus, eu vou mostrar o vídeo para você e a gente vamos reagir, certo? Vamos sempre fazer justiça pelos nossos irmãos, fazer justiça pelos nossos irmãos que foram humilhados durante anos, que até pessoas têm sequela na cabeça pelo que
pastor Paulo Júnior fez com essas pessoas, certo? Que Deus abençoe a todos e até mais.